Olá. A ideologia alemã, escrita por Marx e Engels, não é seguramente um dos textos mais fáceis e agradáveis de ler em sua totalidade. Dificulta bastante a leitura o próprio estilo bastante irônico de Marx e de Engels, que muitas vezes torna até mesmo difícil entender a respeito do que ele está procurando tratar em determinados momentos. De qualquer maneira, continua sendo um texto fundamental para compreender os pilares da concepção materialista da história. Hoje, vamos tratar de mais uns trechos ou umas passagens da ideologia alemã. Fundamentalmente, discutiremos a página de números 51 e 52, que se inicia como continuidade de um texto cujo fragmento foi perdido. A página 51 tem por título geral Rascunho das páginas 36 a 72, faltando o intervalo entre as páginas 36 e 39. Originalmente concebido como parte de São Marx, Novo Testamento, a sociedade como sociedade burguesa. É importante observar também que cada edição da ideologia alemã é montada de uma maneira diferente. Daí que não existe um padrão de edição. E a edição, geralmente, ela caminha de acordo com interpretações que o editor considerou mais lógicas de serem publicadas na sua sequência. No caso presente, estamos seguindo a ideologia alemã publicada pela editora Boitempo Editorial. Pela Boitempo Editorial. Neste trecho da página 51 e 52, Marx procura demonstrar, juntamente com Engels, como que a divisão do trabalho, a divisão social do trabalho, vai configurando ou vai reconfigurando as relações sociais, de tal modo que se sai de organizações de caráter comunal para formas de organização social ancoradas em estruturas de classes. Principiam Marx e Engels com a seguinte afirmação: do primeiro resulta. E não dá para entender do primeiro resulta o que, uma vez que ele está se referindo à edição, está trabalhando com as páginas perdidas. Do primeiro resulta o pressuposto de uma divisão do trabalho desenvolvida em um extenso intercâmbio. É justo supor que aqui Marx já está se referindo, tanto quanto Engels, é sempre bom lembrar que a ideologia alemã é um texto conjunto de Marx e de Engels, aqui eles estão se referindo a um determinado estágio de desenvolvimento das forças produtivas, sem o que é impossível falar em divisão do trabalho desenvolvida e, inclusive, do intercâmbio, da troca de produtos do trabalho. Do segundo, resulta a localidade. A localidade é fundamentalmente aquele estágio inicial da vida social, das organizações sociais, onde ainda predominam as relações comunais, portanto, as relações que não são de classe. No primeiro, os indivíduos têm de estar reunidos. No segundo, encontram-se como instrumentos de produção ao lado do instrumento de produção dado. Significa que, no primeiro momento, naquele que ele está se referindo, onde as relações sociais já estão desenvolvidas, os indivíduos, eles já não estão se apropriando diretamente daquilo que a natureza fornece, e sim estão forjando seus próprios instrumentos de trabalho, enquanto, em um primeiro momento, naquele estágio inicial da civilização, os indivíduos, para produzir, se apropriam inicialmente daqueles elementos fornecidos pela própria natureza.
Daí a afirmação que no primeiro os indivíduos têm de estar reunidos, no segundo encontram-se como instrumentos de produção ao lado do instrumento de produção dado. Aqui aparece, portanto, a diferença entre os instrumentos de produção naturais e aqueles criados pela civilização. A partir daqui, o texto se torna mais compreensível na sua lógica interna. Aqui aparece, portanto, a diferença entre os instrumentos de produção naturais e aqueles criados pela civilização. Ora, o que são os instrumentos de produção naturais? São aqueles fornecidos pela natureza. São aqueles que os indivíduos, que os homens, nos estágios mais primordiais da história, já encontram e se apropriam. A pedra afiada, um galho que pode servir para cavar um determinado buraco, ou coisas do gênero. Só que os homens, no seu processo de desenvolvimento, não ficaram nesse estágio. Eles foram criando seus próprios instrumentos de produção. Daí, Marx e Engels falarem de instrumentos criados pela civilização. Civilização já está se referindo àquele momento no qual você já não tem mais aquele indivíduo que está essencialmente dependente daquilo que, num plano imediato, a natureza fornece. Ele já começa a produzir seus próprios instrumentos de caça, seus próprios utensílios domésticos, entre outros instrumentos, para dar conta da vida cotidiana e das relações sociais que tem diante de si. Prosseguem Marx e Engels, fazendo a comparação entre estes estágios distintos, aquele no qual a natureza fornece o que o ser social necessita de imediato, e no segundo, onde, além de continuar fornecendo estes elementos sem os quais a vida humana não é possível, os homens começam a criar a partir daqueles elementos que estão colocados ou que estão disponíveis. O campo, a água, etc., pode ser considerado como instrumento de produção natural. Instrumento de produção natural, na medida em que, por exemplo, as quedas de água podem produzir a fertilidade de determinada região. Não há uma intervenção humana nas cachoeiras, não há uma intervenção humana nos alagamentos. Com isso, se tem o quê? Com isso se tem, por exemplo, a produção de alimentos independentes da vontade do homem num primeiro momento. O campo, a água, etc., pode ser considerado como instrumento de produção natural. No primeiro caso, o dos instrumentos de produção naturais, aqueles nos quais os homens se apropriam diretamente daquilo que a natureza forneceu, como, por exemplo, uma pedra lascada. No primeiro caso, o dos instrumentos de produção naturais, os indivíduos são subsumidos à natureza, subsumidos no sentido de que estão dependendo diretamente das condições fornecidas pela natureza. E isso no primeiro momento, isto marca o estágio inicial do desenvolvimento da civilização. No segundo caso, aquele no qual os homens deixam de ter uma existência, entre aspas, passiva diante da natureza e passam a ter uma existência cada vez mais ativa diante da natureza, diante das condições objetivas que encontram, no segundo caso, são subsumidos a um produto do trabalho. Significa que, a partir deste momento, eles começam a transformar a natureza e a produzir seus próprios instrumentos de trabalho. Daí que, no primeiro caso, a propriedade da terra, também aparece como dominação imediata e natural. A terra está ali, os indivíduos tomam posse da terra e a utilizam para dar conta das suas condições de existência. É nesse sentido que se pode falar da propriedade da terra. Ninguém é proprietário privado da terra. A terra, ela é propriedade coletiva.
No primeiro caso, a propriedade da terra, também aparece como dominação imediata e natural. No segundo caso, ela aparece como dominação do trabalho. Se no primeiro momento a terra apenas fornece, por exemplo, víveres, sejam eles os animais, ou sejam eles determinados vegetais ou determinados cereais, no segundo, esta terra ela começa já a fornecer os víveres em razão do trabalho humano que foi materializado nesta terra. No primeiro caso, a propriedade da terra também aparece como dominação imediata e natural. No segundo caso, ela aparece como dominação do trabalho, portanto, da mediação das forças humanas com a natureza, especialmente do trabalho acumulado, do capital. Aqui Marx coloca a questão do capital porque está fazendo uma ponte, fundamentalmente, com aquele momento da história onde já começa a haver a produção de mercadorias e a produção de excedente, a apropriação privada do excedente. Lembremos que o capital não surge na sociedade capitalista. Podemos encontrar o capital em outros estágios do desenvolvimento histórico-social, sobretudo a partir do momento em que estes estágios do desenvolvimento histórico e social atingiram um determinado nível de desenvolvimento das forças produtivas e da divisão social do trabalho. O primeiro caso pressupõe que os indivíduos estão unidos por um laço qualquer, seja ele a família, a tribo, o próprio solo, etc. Na medida em que as condições iniciais de existência são extremamente difíceis, estes indivíduos se aglutinam de uma maneira comunal. Portanto, é incompatível a existência das relações de classe nestes estágios primordiais de existência do gênero humano. É somente a partir de um determinado momento desenvolvimento das forças produtivas e da divisão social do trabalho que as classes surgem como um produto histórico. Lembrando que para Marx, assim e Engels, assim como as classes surgiram como produto histórico, elas também podem desaparecer historicamente, desde que a classe trabalhadora ou o proletariado moderno se contraponha de maneira decisiva ao poder do capital. O segundo caso, aquele no qual a divisão do trabalho já está em desenvolvimento e no qual o ser social, os homens, realizam, fabricam seus próprios instrumentos de produção e não apenas dependem da natureza para fornecê-los em nível imediato, através, seja sob a forma de uma pedra lascada ou de um galho que pode servir de lança. O segundo caso pressupõe que os indivíduos são independentes uns dos outros e se conservam unidos apenas por meio da troca. Aqui Marx e Engels já estão se referindo a um estágio bastante avançado do desenvolvimento das relações sociais. Lembremos, por exemplo, que quando eles falam das trocas na sociedade capitalista, eles estão se referindo às trocas que se realizam entre proprietários privados, e que estas trocas elas só colocam em contato os homens entre si, na medida em que cada um dos indivíduos envolvidos nessas trocas tem interesse naquilo que o outro possui. São discussões que Marx fará exaustivamente no interior do capítulo 1 do Capital, entre outros. No primeiro caso, a troca é fundamentalmente entre os homens e a natureza. Uma troca na qual o trabalho daqueles é trocado pelos produtos desta última. A natureza fornece aqueles elementos, os indivíduos se apropriam daqueles elementos e dividem dentro das possibilidades, distribuem dentro das possibilidades aqueles elementos, aqueles víveres entre si. No segundo caso, é predominantemente uma troca de homens entre si, porque já estamos diante dos proprietários privados que vão utilizar
os produtos que possuem para adquirirem aquilo que não possuem. Mas se trata aí de interesses fundamentalmente privados e não mais comunais ou coletivos. No segundo caso, a divisão, no primeiro caso, é suficiente o entendimento médio dos homens. A atividade corporal e a espiritual ainda não estão de forma alguma separadas. Com isso, eles querem dizer o quê? Que no primeiro momento não tem a separação entre quem pensa o trabalho e quem executa o trabalho. E esta vai ser uma realidade a partir do momento em que se instauram as bases da sociedade de classes e que se aprofunda, sobretudo, no interior da sociedade capitalista. Portanto, no primeiro caso, é suficiente o entendimento médio dos homens. A atividade corporal e a espiritual ainda não estão de forma alguma separadas. No segundo caso, aquele no qual a divisão social do trabalho já se aprofundou, a divisão entre trabalho espiritual, quem pensa o trabalho, quem pensa a atividade, e corporal, quem executa a atividade, já tem de estar realizada na prática. Portanto, aqueles indivíduos que produzem não são necessariamente os indivíduos que se apropriam do fruto do trabalho. No primeiro caso, aquele no qual predominam as relações comunais, a dominação dos proprietários sobre os não proprietários pode se basear em relações pessoais, numa forma de comunidade. Não existe ainda aquela separação radical de interesses. Você tem a propriedade, mas a propriedade ela continua fundamentalmente sendo a propriedade do coletivo. No segundo caso, ela tem de ter assumido uma forma coisificada num terceiro elemento, o dinheiro. Quando Marx introduz aqui, juntamente com Engels, a ideia do dinheiro, ele está já se referindo a um estágio extremamente avançado das relações sociais. Lembremos que, para facilitar as trocas, foi necessário encontrar um mediador universal. E este mediador universal foi o dinheiro, que assumiu inicialmente a forma de gado, mas posteriormente, séculos depois, foi assumindo a forma de metais preciosos, sendo que o ouro serviu durante muito tempo como este mediador universal, em razão das propriedades que possui. É difícil de ser encontrado na natureza a sua durabilidade, a possibilidade de ser derretido e ser dividido em partes mínimas, de tal modo a ser transformado, por exemplo, em moeda. No primeiro caso, a dominação dos proprietários sobre os não proprietários pode se basear em relações pessoais, uma forma de comunidade. No segundo caso, ela tem de ter assumido uma forma coisificada num terceiro elemento, o dinheiro. Quando Marx e Engels estão falando da forma coisificada, eles já estão fazendo referência ao fetichismo da mercadoria, à ideia de que as mercadorias passam a ter na consciência dos homens uma espécie de vida própria. É a reificação, é a coisificação das relações sociais, cada vez mais mistificadas. No primeiro caso, existe a pequena indústria no sentido de pequeno trabalho artesanal, não indústria no sentido que Marx desenvolverá posteriormente, quando opera a questão da manufatura e da grande indústria. No primeiro caso, existe a pequena indústria, mas subsumida à utilização do instrumento de produção natural, e, por isso, sem distribuição do trabalho entre diferentes indivíduos. No segundo caso, a indústria existe apenas e por meio da divisão do trabalho. Ou seja, no primeiro caso, nós vamos ter aquele produtor fabricando seus próprios instrumentos de trabalho, fabricando a sua própria jarra, fabricando a sua própria lança, fabricando o seu próprio machado. Não existe uma divisão do trabalho para fabricar o machado ou para fabricar a lança. No segundo caso, aquele no qual a divisão do trabalho já atingiu um certo estágio de desenvolvimento, vamos encontrar já a divisão das atividades. O trabalho ele vai se tornando parcelar.
tendência que se acentua com a manufatura e se aprofunda com a grande indústria. Lembremos que este texto se trata de um rascunho, daí que Marx vai colocando, sem, vamos dizer assim, muito rigor, juntamente com Engels, estas indicações que levam muitas vezes a transitar da pré-história para a sociedade capitalista ou para as formas mais desenvolvidas de produção. Não podemos perder de vista que a ideologia alemã, apesar de toda a sua densidade, é um rascunho que, segundo o próprio Engels, foi entregue à crítica roedora dos ratos, tão logo tanto ele, Engels, quanto Marx esclareceram para si mesmos as ideias que estavam desenvolvendo. Prosseguem Marx e Engels afirmando o seguinte: partimos, até o momento, dos instrumentos de produção, e já aqui se mostra a necessidade da propriedade privada para certas fases industriais. Portanto, a propriedade privada não existiu sempre. Ela é produto de um determinado estágio do desenvolvimento sócio-histórico. Na indústria extrativa, a propriedade privada ainda coincide plenamente com o trabalho. A indústria extrativa é aquela na qual os indivíduos se apropriam diretamente daquilo que, de imediato, a natureza está fornecendo. Na pequena indústria e em toda a agricultura anterior, a propriedade é a consequência necessária dos instrumentos de produção existentes. Portanto, só é possível se apropriar da terra se utilizando diretamente daquilo que o próprio espaço fornece como instrumento de produção ou como força produtiva. Na grande indústria, pelo contrário, a contradição entre o instrumento de produção e a propriedade privada é, desde já, o seu produto, para cuja elaboração a indústria deve estar já bastante desenvolvida. Reparem como eles transitam de um ponto a outro, ou seja, dos primórdios da história da humanidade para aquele período mais desenvolvido da história da humanidade, que é a sociedade capitalista do século XIX. É somente com a grande indústria, portanto, com o capitalismo na sua fase de desenvolvimento consolidada, é somente com a grande indústria, portanto, que se torna possível a superação da propriedade privada. E aqui Marx e Engels já estão apontando para um outro elemento. É a possibilidade do desenvolvimento das forças produtivas criarem as condições, como que o desenvolvimento das forças produtivas sob controle do capital, criam as condições para a superação da propriedade privada capitalista e instauração da sociedade comunista, do modo de produção comunista. Por isso eles estão falando a possibilidade de superação da propriedade privada. Lembremos que para Marx e Engels não é possível existir o comunismo na miséria. O comunismo só pode ser efetivamente realizado com a redistribuição em patamares elevados da riqueza social, dos valores de uso socialmente produzidos. A maior divisão entre trabalho material e espiritual é a separação entre cidade e campo. Na medida em que a divisão social do trabalho se aprofunda, também se aprofundam os setores de atividade e se constituem dois setores bastante específicos, aquele representado pelo espaço urbano e aquele representado pelo campo. Na medida em que o capital se expande, as fronteiras entre o campo e a cidade tendem a se estreitar cada vez mais, e não a se tornarem uma barreira cada vez mais ampla. Mas aqui Marx está mostrando como que a divisão do trabalho vai produzindo também uma divisão de ramos de atividade, de ramos de produção. A oposição entre cidade e campo começa com a passagem da barbárie à civilização. A fase da barbárie é aquela na qual ainda não existem separações dos indivíduos em classes sociais. As classes sociais ainda não apontaram no horizonte. Já a civilização é aquela na qual se instauram as formas de dominação de classe, sendo que a primeira é a escravidão. Quanto a isto, é importante ler o item 9
do livro de Engels, A Origem da Família, da Propriedade Privada e do Estado, item este que vai ter por subtítulo Barbárie e Civilização, e onde Engels vai mostrando como que as organizações gentílicas, elas, na medida em que foram se desenvolvendo, foram criando as próprias bases da sua autodissolução. A maior divisão entre trabalho material e espiritual é a separação entre cidade e campo. A oposição entre cidade e campo começa com a passagem da barbárie à civilização, do tribalismo, onde não existia divisão de classes, ao Estado, onde já se faz necessária a presença de um aparato específico para lidar com as contradições de classe e para defender as fronteiras contra outros territórios ou outros indivíduos que queiram invadir determinado território. Da localidade à nação. E mantém-se por toda a história da civilização até os dias atuais. Ou seja, a partir do momento em que as estruturas de classe surgiram, a tendência da história foi sempre ser perpassada até o presente momento pelas estruturas de classes. Daí a afirmação que Marx e Engels desenvolvem no Manifesto do Partido Comunista, quando dizem a história de todas as sociedades até os dias de hoje tem sido a história da luta de classes. Patrícios e plebeus na Roma Antiga, senhores e servos na Idade Média, burgueses e proletários no mundo moderno. Com isso, eles não querem indicar, como fica explícito aqui, que as classes sempre existiram, e sim que uma boa parte, a maior parte da história da humanidade se desenvolveu no interior de estruturas de classes. Mas é importante observar que nesta mesma passagem, Marx está apontando para a possibilidade de superação da estrutura de classes. Tanto Marx quanto Engels estão apontando para a possibilidade histórica de superação das estruturas de classe e do restabelecimento das relações comunais, não na forma da relação comunal primitiva, e sim relações comunais no sentido de que a humanidade estruturará as relações sociais de olho, ou colocando como horizonte, a fruição da vida e a emancipação social efetiva no interior das relações sociais. Na sequência, Marx e Engels começam a fazer uma longa discussão a respeito do que é a cidade. Mas esta discussão deixamos para uma próxima oportunidade. Espero que tenham gostado da discussão. Como sempre, encaminhe suas considerações positivas ou negativas e continuemos aqui resgatando textos clássicos, discussões que nem sempre são fáceis, para contribuir com as futuras gerações de estudantes e pesquisadores. Até uma próxima.